passagem mais bonita que tem no Evangelho. 118, o paralítico. Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Bonito, né? Bonito. Aqui a gente vê todo um trabalho. Essa passagem ela te dá diversas visões. Tem a visão psicológica, a visão histórica, a visão emotiva, emocional dos acontecimentos. Olha, é uma das passagens muito boa. Vale a pena. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados de seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sobre a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado afeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrardes grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, como o amparo de teus amigos espiritual, e deixa-te cair aos seus pés divino, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Veja como essa lição vai fechar tudo que nós estamos falando. Ela é casada com a anteriormente, né? Então ela está reforçando a ideia de que as bênçãos estão em todos os lugares. Então vamos lá. O paralítico, não podendo se aproximar de Jesus por causa daquela multidão, pediu socorro aos amigos que subiram na casa e destelharam a casa por onde Jesus estava, e desce o paralítico numa maca, né? Para que Jesus o veja e o acuda. Mostrando para nós aqui essa coisa que nós temos a necessidade de estar bem próximo daquele a quem a gente acha que pode nos beneficiar, sendo que Jesus mostra que ele poderia beneficiar uma pessoa, que é o escravo do centurião romano. Ele nem vai na casa do centurião e ele cura de longe, à distância, mostrando para nós. Mas aqui mostra também outras visões que nós temos. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo. Quantas pessoas dizem: eu sinto a necessidade sim de compreender as palavras de Jesus e tudo mais, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Isso aí, ó, desde que eu nasci, eu ouço muitas explicações assim do porquê eu não sigo, do porquê eu não me aprofundo, do porquê eu não estudo, do porquê eu não me relaciono mais próximo com Cristo. Isso é desde sempre o ser humano, cada um tem o seu motivo. Não podemos julgar o motivo de quem quer que seja, não nos cabe a isso. Mas a gente sempre tem uma desculpa para dizer que algo nos impede, seja material, seja espiritual, seja emocional, seja físico. Uns não conseguem tempo para a meditação, dizem assim, né? Para a meditação. Outros
experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Bom, aqui ele está falando só de 2 tópicos. Eu teria aqui várias desculpas que eu já ouvi nesses meus 30 e poucos anos aí, mas acho que ele quis citar mais 2 aqui. O primeiro é que diz assim: não tem tempo. Geralmente é o mais comum que a gente diz: eu não tenho tempo para estudar o Cristo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para refletir, eu não tenho tempo para ir na religião, eu não tenho tempo, né? Quando eu sou novo, eu digo que não é o meu momento, tem muitas coisas que me chamam, então eu vou curtir a vida. Me torno adulto, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. Quando eu me torno velho, eu digo: agora eu não tenho como ir, porque eu já não tenho mais condições, etc, etc. Então cada hora eu vou dizendo um motivo para que eu não me aproxime mais do Cristo. Não é aproximar fisicamente, do entendimento, né? Bom, outros falam que experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Muitas pessoas relatam isso, que quando vão à igreja, ao templo, ao centro espírita, ao terreiro, em qualquer lugar muito religioso ou espiritualizado, sentem aflição, sentem ansiedade. Uns dizem assim: eu tenho vontade de sair correndo daquele lugar. Outros dizem: eu sinto tremor, eu sinto frio, calor, enfim. E outros dizem que sente ansiedade, tormento. Até alguns dizem assim: olha, quanto mais eu vou numa religião, mais atormentado eu fico. Dizem assim que eu paro, eu melhoro quando eu me afasto da religião, seja espírita, candomblé, umbanda, católica, evangélica. Então são os 2 motivos. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, por legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Vamos entender que aqui tem muita coisa, né? Para que a gente sinta próximo do Cristo, como legítimos interessados apenas nos seus benefícios imortais. Então não pode ser nada material, porque tudo que é material morre, desaparece, desintegra, estraga, rouba, perde. O que Jesus tem a nos dar é imortal, tá certo? Ou seja, o que pode ser que seja imortal? Conhecimento. Depois que eu aprendo, nunca mais eu vou esquecer aquilo ali. Ele é imortal, os ensinamentos do Cristo, tá certo? Mas Jesus pode nos dar amor? Não, mas aí no sentido, isso é para todos. Estou dizendo assim, quando a gente está interessado em algo imortal. Jesus veio aqui nos trazer algo que seria imortal, apesar dele estar na condição mortal, o Cristo no corpo de Jesus. Então, ele foi crucificado e então ele realmente cumpriu as leis da natureza. Morreu o corpo, mas o Espírito vive e deixou uma mensagem imortal. Já foram mais de 2000 anos e a mensagem está nova. Parece que é para hoje, não agora, nossa. Atualizada. E ele diz assim: faz-se imprescindível estender a capacidade. Eu preciso ampliar cada vez mais o meu potencial. Ele está aqui chamando nós cristãos para não ficarmos no comodismo. Nós temos que estender a nossa capacidade em todas as direções. Na direção da ciência, na direção da filosofia, na direção da ciência, por exemplo. Estudar como que é os planetas, estudar sobre as leis da natureza, do universo, estudar sobre as relações humanas, estudar, amplia sua capacidade. Pode ser capacidade em todos os sentidos, intelectuais, a capacidade emocional também. Vamos ampliar essa capacidade emocional, tá?
Como? Não ficamos só sentindo a mesma coisa. Ele fala que a gente precisa fazer exercício. Tudo que a gente precisa para ampliar alguma coisa, precisa exercitar. Então, se eu estou ficando muito tempo ansioso, estico mais a minha convivência com aquilo que me provoca ansiedade para que eu acostume e não fique mais ansioso. Se eu estou vivendo com muito medo, enfrente mais o medo, estica esse medo, que quando você solta, você não fica mais com aquele medo naquela... É como elástico, quanto mais você estica, para que você solta, não volta totalmente do mesmo tamanho. Mas não fique se fechando, se restringindo, se acomodando nos seus limites. Nunca. Um cristão, ele tenta ampliar em todas as direções, porque isso aqui é uma grande oportunidade, é uma escola, e é uma escola para que eu amplie, teste, experimente tudo que eu puder fazer. Não fico limitado não, tá? Eu não posso viver, um cristão, ele quer pedindo aqui, que não espere, não crie um mundo que você vive dentro dele como uma caixinha protetora, porque você vai passar se iludindo nessa vida. Quando morrer, vai ter que reencarnar novamente em um lugar onde você não vai conseguir construir essa caixinha. Muitas vezes eu estou muito fechado. Eu não quero isso porque não gosto, não faço aquilo porque não aceito, não faço aquilo porque não. Então eu só vivo uma rotina tão pequenininha daquele dia a dia meu. Não, o cristão pode ampliar mais. Ele está falando isso em todos os sentidos. Então, estenda a sua capacidade. Estenda. Dilate os recursos próprios. Todos os recursos que nós nascemos com ele. Se você já sabe ler, em português, só? Então vai aprender espanhol, inglês, dilate tudo, dilate idioma, dilata a compreensão, dilata o entendimento, estude bastante. Todos os recursos que você tiver. Você é uma pessoa que tem uma habilidade na cozinha, cozinhe bastante para os outros, ensine receita. O que ele está falando? Divida tudo, multiplique tudo, né? Dilata os seus recursos, alcance as pessoas. Sempre tem pessoas que precisam de alguma coisa que você tem de muito para dar, que é muito fácil para você lidar com aquilo, e às vezes do seu lado tem pessoas que, se matam para conseguir entender aquilo. Então ensine, compartilhe, divida. E marche ao encontro dele sobre a luz da fé viva. Porque marchar ao encontro do Cristo não é abandonar a humanidade e seguir uma vida reclusada, fechada, limitada pela sua rotina do dia. E não tendo mais contato com ninguém, porque eu tenho medo do mundo, eu tenho medo da violência, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo do mal, eu tenho medo disso, daquilo. Não, o cristão, ele é livre do medo, ele se relaciona. Então ele está dizendo assim, olha, marche ao encontro dele sobre a luz dessa fé viva. Crer no Cristo é compreender os seus ensinamentos, é andar com ele, mas não guardá-lo dentro de casa. É andar com ele, onde quer que você esteja, que você puder deixar uma palavra de consolo, de auxílio, de ensinamento, de motivação, um sorriso, um cumprimento, onde quer que você esteja, tá? Esteja sobre a luz de uma fé que ela é viva. Já falamos sobre isso. Tudo que ele fala viva, o sentido é tudo que é vivo, relaciona, divide, compartilha, troca o tempo todo. Não feche, porque sua fé morre. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos. Tá vendo?
Quando a gente muitas vezes está caminhando em direção ao Cristo, estamos querendo estudar, quero entender mais, quero começar a fazer minha reforma íntima, quero evoluir, quero progredir, é natural que a gente encontre uma multidão de problemas, dificuldade, empecilhos. Esse paralítico, ele queria caminhar. Um espírito, caminhar em espírito é evoluir, crescer. Então esse paralítico queria caminhar. Ele encontrou uma multidão de pessoas em torno de Jesus. Ele não podia andar. Agora, como que ele ia passar por aquela multidão de pessoas? Então, muitas vezes você quer chegar no entendimento do Cristo e vai encontrar uma multidão de empecilhos, a distância, a dificuldade, a compreensão que você não consegue entender quando você lê sozinho, as obsessões, a perseguição dos outros que não entendem a sua dedicação no aprender o evangelho direito. Enfim, tem tantas coisas que podem acontecer. A falta de dinheiro, a falta de saúde, uma multidão de problemas pode acontecer que você vai chegar e vai falar: nossa, Jesus está lá e eu não consigo chegar. Eu quero, mas não consigo chegar até ali. Então o que ele faz? Ele não perde a oportunidade, ele está dizendo aqui. Ampara-se no auxílio dos amigos. Aí agora, por que ele está falando que a gente não pode viver um círculo fechado? Agora é entre os amigos. Eu quero chegar até lá, mas eu sozinho não posso, eu sou paralítico. Alguém pode me ajudar? Esses amigos são físicos e são espirituais. Quando é amigo físico, é para o paralítico, que ele precisava os amigos tinham que dar um jeito ali, pedir para a multidão, dar licença, empurrar o paralítico, ou subiram no telhado, tem tudo significado. Ou subirem no telhado e passar o paralítico por cima do telhado. São os amigos físicos resolvem problemas físicos. Amigos espirituais resolvem problemas espirituais. Eu comecei a ir lá, tenho que aprender, mas eu estou sentindo desânimo, ansiedade, depressão, tristeza, cansaço, problemas que podem ser espiritual. Aí pedir aos amigos, que são os nossos benfeitores, anjos guardiões, espíritos protetores, guias espirituais, o nome que cada um dá. Esses amigos vão ajeitar a situação na espiritualidade para eu conseguir chegar até o Cristo. Eu conseguir estudar, eu conseguir ler, eu conseguir interpretar, né? Eu posso estar com algum problema que está dificultando de eu me aproximar do Cristo, do conhecimento. Então ele parou no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco. Bom, quando você pede auxílio, seja para os bons espíritos, seja para um amigo, confia. Tá vendo? Porque às vezes o caminho que o seu amigo ou o espiritual, os amigos vão fazer para você chegar até o Cristo, para você poder sanar a sua dificuldade de encontrar com ele, entender, estudar, aprender, às vezes vai passar por um buraco, vai passar pela borda de um buraco, algo muito perigoso, tá certo? Muito perigoso, mas é importante. Vamos lá entender isso. Vamos supor que eu tenha que, sair de casa. Vamos supor, hoje em dia é muito difícil eu ter que sair de casa, porque tem internet, tem muita coisa, mas eu tinha que sair de casa para ir acudir uma pessoa que me ligou e me pedindo ajuda. Só que aquela hora da noite era uma hora perigosa para ir. E eu tinha que servir ao Cristo, né? Não ao irmão que me ligou. A caridade eu estou servindo ao Cristo. E aí lá era uma rua perigosa, um bairro perigoso. Então o que eu vou fazer? Olha, se eu não puder ir, eu peço um amigo que vai junto comigo, ou então eu faço a oração a Deus, falo: Senhor, me proteja, que eu estou indo a serviço de Ti. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, funciona, é real, pode fazer. Então, aí você vai, confia nos seus amigos, né? Você vai passar por aquele lugar, é perigoso, mas não vai te acontecer nada. Até às vezes pode parecer que vai acontecer. Confia e segue adiante, faça o seu trabalho e volte, mas não se vanglorie.
Não pare para olhar de lado, não pare para tirar foto. Não é o momento de filmar, de tirar foto, de dar entrevista, dar depoimento, dar testemunho. Isso não é para aparecer para like, não. Você vai fazer seu papel no anonimato. É como sal da terra. Você entra e sai. Todo mundo elogia a comida, mas ninguém lembra que o sal que dá o sabor. É assim que é a caridade. Bom, e às vezes também o que você vai fazer, então você quer ir num bar, ele é perigoso, mas se você vai ver a leitura do Evangelho, servir, ajudar, aprender, estudar, vai, não deixa de ir. Lute para você vencer a dificuldade, peça ajuda. E aí, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Bom, aqui nós vamos falar outra partezinha, que é quando ele sobe, porque normalmente eu quero chegar a uma pessoa que está cheia de gente, eu peço licença. Mas eu sou paralítico, então não adianta ninguém abrir para mim. Eu tenho que pedir que alguém ainda me carregue, peça licença e me leve. Tá certo? Gente, um paralítico numa cama, quem iria subir com ele pelo telhado, gente? Raciocina, né? É mais fácil carregar na terra. E é mais seguro, cá entre nós. Mas por que que esse bendito sobe no telhado? Isso que eu falo, que as coisas na Bíblia, elas têm significado. É aqui que entra a nossa razão. Quando algo que acontece... Você percebe na Bíblia que quando eles querem chamar a nossa atenção, eles quebram uma ordem natural. Qual é a ordem natural? Levar o cara pelo chão. No mínimo é botar ele no meu ombro, dá licença, e levar o homem lá. No mínimo. Agora, pelo telhado, ainda com a maca, eu podia colocar o homem no meu ombro e subir até. Mas levar até a maca do homem, isso é muito difícil, gente. E aí ter que destelhar a casa. Não. Ainda com risco de cair a telha do que estava na multidão que estava lá embaixo. Mas então, se está aqui é para nós chegarmos nessa conclusão. Por que ele escolheu o método mais difícil? Porque não é para pensar somente no acontecimento, mas no significado do ensinamento. E o significado é, quando você sofrer, quando você estiver a caminho do Cristo, e perceber dificuldades em torno de você, para conseguir estar lá, para conseguir se orientar, para conseguir se confortar, se consolar, aprender com o Cristo, eleve o seu pensamento. Elevar, quando eles subiram no telhado, eles estavam se elevando a uma altura da maioria da multidão. Porque a maioria, muitas vezes, daquela multidão é só curioso, só críticos, outros querendo ver o que vai dar, fofoqueiros e tudo mais. Mas você tinha um motivo sério para fazer isso. Um motivo seu íntimo, é sua fé, é Jesus e você. Então, você nunca chegou até lá, calma. Eleve o pensamento, entre em oração, entre em estado de meditação. Não se desespera. Ele quer te falando assim, porque você não pode chegar até lá, tem muitos empecilhos. Não se desespere, o Cristo virá até você. Ou você irá até a ele em espírito, em mente, tá certo? Mas vamos lá, quando você fizer isso, você se eleva, faz uma oração e busque sentimentos que são diferentes: desesperança, desânimo, preguiça, aquela vozinha que fala assim, deixa assim mesmo, fica, você merece, não era para ser, é merecimento. Isso tudo, essa vozinha, você vai deixar de lado e vai falar assim, não é porque eu não estou chegando fisicamente nessa reta aqui, desse jeito aqui, eu não vou conseguir encontrar com Cristo, eu não vou receber o que eu estou em busca. Fica em oração, eleva seus sentimentos, seus pensamentos. E aí um amigo, olha só, um amigo espiritual, aí tem que ser espírito, vai te pegar em espírito e vai te elevar para dentro da casa. Vai te colocar do ladinho do Cristo. Uma posição privilegiada.
e que talvez você não conseguiria ficar fisicamente, mas vai conseguir ficar espiritualmente. Tá vendo por que esses amigos espirituais... Nós acabamos de falar assim, quando eu não consegui quando eu não consegui conversar com uma pessoa fisicamente, eu faço oração e peço uma reunião no mundo espiritual. E os benfeitores levam a gente em reunião para conversar com a pessoa. Então, tá vendo? Porque eu tô tendo um empecilho com a pessoa. Às vezes a gente brigou, nunca mais conversa. Então eu faço um pedido em oração e converso com ela em oração. Aparo as arestas ali para tentar uma nova proximidade fisicamente. Pronto. Acabou? Ou, mas a pessoa morreu. Eu nunca mais vou encontrar com essa pessoa fisicamente. Não tem problema. Entra em estado de oração, peça, ele vai te localizar, você vai conseguir conversar com a pessoa em espírito. Foi nós falarmos aqui e apareceu a passagem bíblica aqui. Então, você está indo na direção do Cristo, querendo se aproximar mais dos seus ensinamentos e aprender mais, e começa a sentir desânimo, preguiça, tristeza, ansiedade, as coisas começam a ficar difíceis, tudo acontece naquele momento, naquele dia. O que ele está falando? Calma, faz uma oração, peça aos benfeitores, eles vão te levar pelo telhado, você vai entrar em posição privilegiada, porque você está usando o mecanismo da fé, o mecanismo do amor, tá certo? Sua fé que está te proporcionando isso. Enquanto os outros precisam fisicamente estar ali lutando na multidão para tocar, para ver, você só precisa sentir o Cristo. Tá certo? Ele está falando em nível mais elevado. E aí ele está dizendo assim, ó, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Então você, quando usar esse recurso da sua fé para se aproximar-se do Cristo, lembre-se do santo momento, né? Porque você tem que aproveitar isso fervorosamente. Não é um momento para menosprezar. Recorda, ele vai continuar a leitura, hein? Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrar grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirija-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas. Você seria ficar desmotivado, você ia falar assim, desanimado. Forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. A paz, porque você pode ficar desanimado, aí você desequilibra essa paz que você tanto recebia desse encontro com Cristo, dessa aproximação, e depois vem o desânimo. Então ele vai recuperar as três coisas: forças, ânimo, né? Disposição, paz, porque esclarece tantas coisas, e aí você sai daquelas crendices que te limita para uma coisa mais ilimitadas, e restabelece novamente o bom ânimo de estar, da próxima vez você já sabe agora o que fazer.